E aí, meus queridos, vamos começar um tema, revisão de um tema importante. Professora, mas tudo a senhora fala que é importante, mas é importante mesmo, gente. Olha, previdenciário, concurso do INSS, olha a matéria aí, olha o peso que tem essa matéria na sua prova. Vamos falar sobre os segurados e a gente consegue fazer uma revisãozinha. Vamos ver questões do CESP? Começando então, olha só. João aposentou-se pelo regime próprio de Previdência Social em 16 de novembro de 2009. E a partir de então, passou a prestar consultoria a diversas empresas do Distrito Federal. Atividade que não interrompeu, mesmo após a sua contratação para trabalhar em missão diplomática norte-americana localizada no Brasil. Nessa situação, João é segurado obrigatório do regime geral de Previdência Social, ainda que já receba a aposentadoria oriunda de regime próprio de Previdência Social. Certo ou errado? Gente, essa questão aqui, a gente consegue fazer umas 4. Olha só, o João é aposentado do regime próprio. Aposentou, está lá recebendo a sua aposentadoria. Mas não ficou quieto, né? Ele começa a prestar serviços de consultoria às empresas. E, ao mesmo tempo, também, ele vai trabalhar para uma missão diplomática norte-americana no Brasil. Aí pergunta, ele é segurado obrigatório da Previdência Social? Do regime geral, mesmo recebendo a aposentadoria do regime próprio? É porque aquela pessoa que exerce atividade remunerada, abrangida pelo regime geral, é segurada obrigatória. Sim. Agora eu vou desmembrar. Olha só. Ele presta consultoria a diversas empresas do Distrito Federal. Esse caráter é habitual ou eventual? Eventual, né? Diversas, ele não tem um vínculo empregatício. Nessa situação, o João, ele é segurado do regime geral? É. Em qual enquadramento? Como contribuinte e individual. Aquele que presta serviço a uma ou mais empresas de natureza eventual. Mas ele também vai trabalhar numa missão diplomática norte-americana aqui no Brasil. Ele é segurado obrigatório? É. Em qual condição? Condição de empregado. Lembra? Aquele que trabalha para missão diplomática ou repartição consular no Brasil é empregado, salvo o não brasileiro sem residência permanente no país. Ou o brasileiro que seja coberto por legislação previdenciária daquele país. Está dizendo que ele é coberto por legislação previdenciária americana? Não. Então, ele é empregado. Ué, professora, ele é contribuinte individual e empregado? Exatamente. E aí, completando, aquele que exerce concomitantemente o exercício de mais de uma atividade remunerada, abrangida pelo regime geral de Previdência Social, será afiliado obrigatório em relação a cada uma delas, ok? Olha como uma questão, a gente faz uma revisão grande aí. Então, nesse caso aqui, está perguntando, João é segurado obrigatório do regime geral de Previdência Social, ainda que já receba a aposentadoria do regime próprio. Certo, né? Ele vem exercendo atividade remunerada que o obrigue à filiação ao regime geral de Previdência Social. Portanto, o item está correto. Vamos à próxima. A respeito do regime geral de Previdência Social, julgue o item a seguir. Olha, 2015. A pessoa física que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular,
de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados é segurada obrigatória da Previdência Social na qualidade de empregado. Certíssimo. É o caso do João, né? Que em 2010 o CESP perguntou o quê? Se ele era segurado obrigatório. Em 2015, nessa mesma condição, prestando serviço aqui no Brasil à missão diplomática, o CESP pergunta o quê? Se ele é segurado na condição de empregado. Foi o que nós analisamos na questão anterior. Certo. Aí, professora, nossa, você acerta as questões do concurso. Não acerto não, gente. A banca não sai da legislação. Ela, uma hora, ela pergunta de uma maneira, ela pergunta de outra. Mas se você tem um conteúdo bem sedimentado na sua cabeça, tranquilo, você vai fechar a prova. Tá? Lembra que eu te falei, não basta ter o melhor tênis para vencer a corrida. Você tem que se dedicar, treinar e correr. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Considere que uma empresa, durante as festividades de final de ano, contrate, pelo período de 2 meses, trabalhadores para atender o aumento extraordinário de serviço. Nessa situação, esses trabalhadores temporários são filiados obrigatórios do regime geral de previdência social na qualidade de segurado empregado. Ora, aqueles que trabalham por prazo determinado, por contrato determinado, para suprir as necessidades extraordinárias da empresa, eles têm vínculo empregatício, né? Habitualidade, subordinação, remuneração, ainda que o contrato seja por tempo determinado. Nesse caso, sim, são empregados. Item correto. Verifica aí. Item correto. Vamos lá. Próxima. Nossa, professora, que pique, né? Mas você vai assistir às aulas revisional, você vai fazer questões de concurso quando estiver um pouquinho cansada, porque isso anima, isso volta, né, para você estudar mais um pouco. E é isso que você está precisando. Não vai parar no Natal, não vai parar no Réveillon, o concurso está próximo. Mas eu posso ir à ceia, lógico, sem culpa, e comer sem culpa. Dieta se resolve em janeiro, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte, embora nós tenhamos festas, festividades e encontros, o concurso está próximo. Então vamos estudar todos os dias. Estuda, depois vai ao encontro. Estuda mais um pouco e vai à festa. Mas estude todos os dias. Vamos lá. No que se refere aos regimes previdenciários, julgue o próximo item. É considerado segurado empregado da Previdência Social o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que domiciliado e contratado fora do Brasil, salvo se segurado na forma da legislação do país do domicílio. Ora, mais uma vez, eles estão falando da qualidade de empregado no regime geral. E aí, está correto? O brasileiro civil que vai trabalhar para a União, lá no exterior, em organismos internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo. Só que aqui está dizendo que ele está contratado e domiciliado fora do Brasil. Ele foi contratado lá fora. Ele vai ser segurado do regime geral brasileiro de previdência? Vai, na condição de empregado. Aí, a lei fala, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação do país do domicílio, certo? Se ele tiver amparado por lá, né, ele não vai ser nosso segurado obrigatório. No caso, ele não estando segurado na forma da legislação do país do seu domicílio, lá no exterior, ele será do regime geral na condição de empregado. Certo o item. Vamos ao próximo?
Olha só, o defensor público estadual que assumir cargo de ministro de Estado será considerado, durante o período em que exercer o cargo em comissão, segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ficando temporariamente excluído do regime próprio de origem. Você vê lá, cargo em comissão, segurado empregado. Já fez errado. Porque o que você tem que guardar é o quê? O servidor que ocupa exclusivamente cargo em comissão. Exclusivamente cargo em comissão quer dizer que ele não tem vínculo efetivo com a União, com os estados, com o DF ou com os municípios. Neste caso aqui, ele é um defensor público estadual. Então, ele tem vínculo efetivo com o Estado. E a gente sabe que o Estado tem regime próprio de previdência social. E ele vai exercer um cargo em comissão de ministro de Estado. Ele vai ser segurado obrigatório do regime geral? Não. Ele vai ficar no regime próprio. Por que ele não vai ser do regime geral nessa condição, como ministro do Estado? Porque ele tem vínculo efetivo com o Estado. Então, neste caso, ele não está exercendo exclusivamente o cargo em comissão. Portanto, ele não será considerado segurado obrigatório do regime geral. Certinho? Então, lembra, não pode ter vínculo efetivo com a União, com os estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações. Professora, mas como que eu sei que ele ocupa cargo público efetivo? Olha, defensor público estadual é cargo efetivo, né? E tem ligação com o Estado. O Estado em que ele exerce esse cargo, que ele ocupa esse cargo, tá bom? Então, neste caso aqui, ele não será segurado obrigatório. O item está errado, incorreto. Pergunto, voltando ao defensor público, ele não é segurado obrigatório do regime geral. Ele pode contribuir no regime geral como segurado facultativo? Não. Por quê? Porque ele já é amparado por regime próprio de previdência social. Parabéns. Seguindo. O defensor público estadual, desculpa, gente, esse aqui é igualzinho, tá? Eu peço desculpa porque foi em duplicidade. Vamos lá. Em relação aos segurados do regime geral e seus dependentes, julgue o item. O bolsista remunerado, que se dedique em tempo integral à pesquisa, e o segurado recolhido à prisão, sob regime fechado, e que nesta condição, quer dizer, como presidiário em regime fechado, exerça atividade artesanal por conta própria, dentro da unidade prisional, são segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Falso. Errado. Se você verificar a questão do presidiário, a sua tendência correta é ir para o lado do segurado facultativo. Parabéns. O presidiário que exercer atividade remunerada para empresa, mas no regime fechado ou semiaberto, ou exercer atividade artesanal por conta própria, lá na unidade prisional, ele é segurado facultativo, ele não é segurado obrigatório. Já o bolsista que se dedica integralmente à pesquisa, então ele só é bolsista. Ele é segurado obrigatório? Não. Ele pode se filiar como segurado facultativo. Professor, mas se o bolsista estiver exercendo atividade em desacordo com a lei, se ele estiver em desacordo com a lei, ele será segurado obrigatório na condição de empregado. Mas nesse caso aqui, olha como que
a banca colocou para você? Se dedique em tempo integral à pesquisa. Então, ele é realmente bolsista de pesquisa. Então, ele não é segurado obrigatório, ele pode ser segurado facultativo. Item incorreto. Vamos ao próximo. É considerado como segurado obrigatório da Previdência Social. Então, aqui é uma questão de várias assertivas e eu tenho que identificar quem é que pode ser segurado obrigatório. Vamos. Como contribuinte individual, o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional de que o... Gostou da super aula, top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Laconcurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, 2 blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já já, e o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar, ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Laconcursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza, e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aula de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser, que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser sua felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera, olha só, mais de 150 horas, eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí, o nosso aulão de véspera que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário. Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins está gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP.
Administrativo e constitucional, professor Constituição, professor Cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Jefferson Fiel para vocês, o professor Jefferson já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Os outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então, aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LAC Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.